Vamos ao giro de notícias aqui na Tribuna da Imprensa. Hoje é dia 16 de janeiro. Conflito entre Hamas e Israel. Quando a gente pensa que chegou ao fim, mais de 70 pessoas morreram na faixa de Gaza desde o anúncio do acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas por um cessar-fogo. Foi o que informou o Serviço de Emergência da Defesa Civil de Gaza hoje, quinta-feira. Bastou o Catar e os Estados Unidos anunciarem o acordo que o bombardeio recomeçou. O acordo de paz prevê a libertação de dezenas de reféns e a retirada gradual das tropas israelenses de Gaza. Os dois países, junto com o Egito, mediaram as negociações que se arrastaram por meses. Os ataques são um contraste com o clima em Gaza, que foi de muita euforia nessa quarta, com o anúncio oficial de um cessar-fogo. Os bombardeios israelenses ocorrem porque, apesar de assinado, o cessar-fogo entrará em vigor apenas no domingo, dia 19. Segundo a Defesa Civil de Gaza, um total de 71 pessoas morreram nos ataques aéreos desde o anúncio do cessar-fogo e mais de 200 ficaram feridas. Entre os mortos estão 19 crianças e 24 mulheres. De que trégua no conflito entre Hamas e Israel estão falando? É o que se pergunta um homem que acaba de perder a sobrinha num bombardeio logo após o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Ele ainda diz: o que ela fez para merecer isso? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas nesta quinta-feira de não respeitar os termos do cessar-fogo e causar uma crise de última hora no acordo. O Hamas nega. E agora? Quem está com a razão? Os palestinos pedem uma implementação mais veloz da trégua, que pode ser atrasada pelo impasse entre Israel e Hamas, mencionado por Netanyahu. Segundo o balanço do Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, divulgado na manhã de hoje, 81 mortes foram registradas no território nas últimas 24 horas em ataques israelenses, com 188 feridos. Com isso, o número oficial de mortos palestinos na guerra chega a 46.788. De acordo com o órgão de saúde, há várias vítimas sob os escombros e nas ruas. Um dos bombardeios israelenses atingiu a escola de Al-Falah, transformada em abrigo para deslocados da guerra na cidade de Gaza, na parte central do enclave. Qual seria a crise de última hora que provocou um bombardeio inesperado por parte de Israel em cima de Gaza, mesmo depois de um acordo de cessar-fogo? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusa o Hamas de voltar atrás em partes do acordo alcançado com os mediadores. Israel numa tentativa de extorquir concessões de última hora. O premier israelense tinha previsto fazer uma reunião com seu conselho de ministros nesta quinta para aprovar o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Ainda não se sabe se o impasse com o Hamas atrasará a implementação do cessar-fogo prevista para domingo. Netanyahu não especificou quais foram os pontos que, segundo ele, o grupo terrorista disse que não vai mais cumprir. Membros do Hamas negaram o recuo e afirmaram que o grupo está respeitando os termos do acordo anunciado pelos mediadores. Catar e Estados Unidos anunciaram na tarde de quarta-feira o acordo, que prevê a libertação de dezenas de reféns e a retirada gradual das tropas israelenses de Gaza. Os dois países, junto com o Egito, mediaram as negociações que se arrastaram por meses. O problema é que, tecnicamente, o aceite do acordo por Israel não é oficial até que seja aprovada pelo Gabinete de Segurança e pelo governo do país. Israel afirma que alguns detalhes do documento ainda precisam ser finalizados. Membros mais linha dura do governo de Netanyahu ainda tentam impedir que o acordo seja efetivado. No entanto, ainda é esperado que a maioria dos ministros israelenses apoiem a medida. Ao mesmo tempo, famílias de soldados do exército mortos no conflito protestam contra o cessar-fogo na frente do parlamento. O conflito na faixa de Gaza começou quando terroristas do Hamas
fizeram uma invasão inesperada ao sul de Israel, matando mais de 1.200 pessoas e sequestrando mais de 200. Ao longo de mais de um ano de guerra, há uma crise humanitária com um total de 46.788 palestinos mortos, a maioria mulheres e crianças, segundo órgãos internacionais. Como se dará o acordo de paz entre Israel e Hamas? O acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas entrará em vigor a partir de domingo. O tratado será implementado em fases que ainda dependem de negociações. Enquanto isso, o governo de Israel deve votar o texto do acordo hoje. Em linhas gerais, o acordo prevê o fim definitivo do conflito e a liberação de todos os reféns que ainda estão sob o poder do Hamas. Cerca de 100 pessoas que foram sequestradas pelo grupo terrorista em Israel em outubro de 2023 continuam na faixa de Gaza. A primeira fase do acordo, que já está negociada, durará 6 semanas e prevê a libertação de 33 reféns. Eles serão liberados aos poucos. Durante este período, Israel se compromete a retirar parte das tropas da faixa de Gaza e a soltar prisioneiros palestinos. A segunda fase do cessar-fogo começará a ser negociada a partir do início de fevereiro, enquanto a primeira etapa ainda estiver em vigor. A partir daí, Israel e Hamas tratarão da libertação dos demais reféns que estão com o grupo terrorista, incluindo os corpos daqueles que morreram. Já a terceira e última fase também depende de negociações. Segundo plano, nesta etapa serão acordados a reconstrução de Gaza e quem governará o território palestino. Se tudo ocorrer dentro dos conformes, a implementação da última fase representaria um fim definitivo da guerra. Quem vai administrar Gaza após a guerra? A resposta para essa pergunta é uma incógnita nas negociações. A comunidade internacional insiste que Gaza deve ser administrada pelos palestinos. No entanto, houve discussões entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos sobre uma administração provisória para governar Gaza até que uma autoridade palestina reformada possa assumir o controle. O certo é que o território precisará de ajuda humanitária depois de ser devastado pelo conflito. Você já parou para pensar que o salário mínimo aumentou em 2025, mas quanto ele fica com os descontos? Então vamos calcular juntos. O valor para este ano é de R$ 1.518 e entrou em vigor no dia 1º de janeiro. O aumento foi de 7,5%, uma diferença de R$ 106 em relação ao valor de 2024, que era de R$ 1.412. Sim, obrigatoriamente há incidência de descontos envolvendo o INSS. Há ainda a possibilidade de outros descontos, como Vale Transporte, no valor de 6% sobre o salário bruto, o que totalizaria desconto estimado em R$ 91,08. Neste caso, o trabalhador receberá então R$ 1.335,84 e não R$ 1.518. Outro desconto passível de ser aplicado é o da contribuição sindical, numa média de um dia de salário do mês, o que diminuiria ainda R$ 50,80 do salário. E isso sem contar outros descontos, como vale-refeição, descontos por faltas ou atrasos, empréstimos consignados, plano de saúde, dentário, adiantamento salarial ou pensão alimentícia. Ufa! No fim, tem que ver o que resta. João Fonseca se despede do Australian Open ovacionado da quadra e agradece o carinho. Triste pela eliminação, mas satisfeito por competir, mesmo sem atuar no seu máximo. É assim que João Fonseca resumiu sua despedida de uma das maiores competições de tênis do mundo. Ele foi derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego numa batalha de quase 4 horas de 5 sets em Melbourne. Mas com certeza sai de cabeça erguida depois de uma sequência de 14 vitórias consecutivas. O tenista brasileiro admitiu que faltou experiência na última parcial para fechar a partida contra um adversário bem mais rodado e ranqueado do que ele.
Fonseca, no entanto, valorizou o fato de conseguir encarar o atual número 55 do mundo, mesmo sem conseguir desempenhar o seu melhor tênis. João Fonseca disse estar muito feliz pelo desempenho dele em quadra contra um dos 50 melhores tenistas do mundo. João Fonseca também agradeceu o carinho da torcida, que o apoiou incondicionalmente durante toda a disputa na Austrália. O jovem, aliás, foi também aplaudido, sabe por quem? Por Lorenzo Sonego, o seu adversário em quadra. O próximo desafio será o Challenger de Quimper, na França, que começa na próxima terça, dia 21, e vai até o outro domingo, dia 26. João Fonseca pensa grande. Ele é uma promessa do tênis brasileiro. Segundo jogador desde os anos 1970 a vencer um top 10 na estreia em chave principal de Grand Slam, é o mais jovem brasileiro a ganhar uma partida no Australian Open. E o Giro de Notícias fica por aqui. Mais informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br. A gente volta amanhã com muito mais informações para te manter muito bem informado. Um grande beijo. Tchau!